E aí pessoal do canal, tudo certo? Tudo bem? Pessoal, a gente trouxe diabetes na gestação hoje, o diabetes e a repercussão no ciclo gravídico puerperal. É um tema muito importante. A gente tem trazido alguns temas aqui que não são especificamente da reprodução, mas que são temas que impactam muito o ciclo gravídico puerperal. E às vezes as pacientes engravidam de fertilização, por exemplo, perdem a gestação por algum outro problema de diabetes. Então esses são temas que são super importantes aqui no nosso canal também. Beleza? Vamos falar um pouco de diabetes, para que as pacientes, quais são as repercussões da diabetes na gestação e o que fazer, beleza? Então bora lá. Pessoal, antes de eu chamar a vinheta, se inscreve no canal, faz parte aí da nossa comunidade, por favor, ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos e ativa as notificações para vocês receberem todos os vídeos que a gente vai postando aí. Quem gosta desse tema, quem está grávida, existem vários vídeos aqui no canal para vocês checarem, tem bastante informação legal, beleza? Então, bora pro vídeo. Pessoal, a primeira coisa que a gente separou, o tópico que a gente separou é assim: se você já é diabética fora da gestação, e você engravida. Aqui tem alguns pontos importantes. A diabetes pode piorar na gestação, e eu já vou explicar por que ela pode piorar, mas basicamente se ela estiver muito descompensada antes de engravidar, você corre ali alguns sérios riscos. Existem vários marcadores para ver se a sua diabetes está descompensada ou não. De novo, eu sou ginecologista, obstetra, não sou endocrinologista, mas basicamente você vai precisar procurar o seu endócrino para corrigir a sua diabetes da melhor forma possível e engravidar com a diabetes controlada, tá bom? Existe, por exemplo, a hemoglobina glicada. Os trabalhos mostram que a hemoglobina glicada acima de 7, por exemplo, aumentam muito os riscos de malformações fetais. Então você deve engravidar, você deve se preparar, proteger sua diabetes, tratar sua diabetes e engravidar com a diabetes controlada, beleza? Então acho que esse é o primeiro ponto. Se você já é diabética, controla sua diabetes para engravidar. Principalmente hemoglobina glicada, quanto mais baixo tiver, abaixo de 7 seria o ideal. Fechou? Bom, a segunda coisa, por que a diabetes é uma coisa frequente na gestação? Porque a gente fala que a gestação ela é diabetogênica. O que é isso? Existem vários hormônios na gestação que aumentam a glicemia da gestação, aumentam o poder do açúcar ali e a oferta para o nenê. Por que isso acontece? Porque basicamente vários hormônios que são chamados de contrarreguladores da insulina aumentam a glicemia, porque basicamente a gestação não pode ficar sem açúcar, né? O nenê precisa ali de essa demanda, esse aporte de açúcar para crescer na gestação, beleza? A gente fala que a placenta tem um transporte facilitado de glicose, basicamente todo açúcar que chega ali, existe um canal específico para traçar esse açúcar para dentro da gestação, porque existe esse transporte facilitado de glicose. Toda vez que o açúcar sobe na periferia da mãe, ali no sangue da mãe, esse açúcar vai todo para a criança e basicamente a criança também tem uma repercussão desse aumento de glicemia, tá bom? Então, o que é diabetes? Diabetes nada mais é do que perder o controle perder a capacidade de controlar a glicemia na circulação. O pâncreas, que é o órgão principal ali, produtor da insulina, que é o hormônio que controla esse açúcar no sangue, perde função e a paciente perde a capacidade de controlar doses, níveis ideais desse açúcar na circulação e se caracteriza por todas as complicações da diabetes, beleza? Bom, quando a paciente já tem o pâncreas ali meio machucado, que a gente fala, e ela é engravida, todos esses hormônios contrarreguladores aumentam a necessidade deste aporte de insulina e o pâncreas não consegue responder esse aumento da insulina, essa hiperinsulinemia materna que a gente chama, e basicamente a paciente desenvolve a diabetes que é específica da gestação, beleza? Então a gente chama isso de diabetes gestacional. Basicamente ela acontece durante a gestação, a paciente não sabia que era diabetes, ela é engravida e ela tem todas as repercussões ali da diabetes na gestação, beleza? Bom, a gente já falou por que a gestação tem um aumento de risco, agora vamos falar do diagnóstico de diabetes na gestação. Existem algumas escolas, alguns guidelines, uma das mais famosas é a ADA, que é a Associação de Diagnóstico de Diabetes, onde ela coloca alguns critérios, tá bom? Mas basicamente o que o seu obstetra vai fazer? Ele vai dosar a glicemia de jejum quando você começa seu pré-natal,
para ver se estão em níveis adequados. E mais ou menos ali com 20, 22, 24 semanas de gestação, você vai fazer um teste chamado de teste de sobrecarga de glicose na circulação. Então, o obstetra vai te dar um exame que você vai no laboratório, onde você toma ali um suco doce. Depois tem várias dicas ali para esse teste, não sei se vem ao caso aqui no vídeo, mas basicamente você toma um açúcar doce, basicamente 75 gramas de glicose, e o laboratório acompanha durante 2 horas a sua açúcar ali. O que acontece, né? Você dosa em jejum de novo, você toma o aporte de glicose e vê o que acontece com até 2 horas de evolução. Níveis, por exemplo, que tiverem acima de 140 são diagnósticos de diabetes na gestação e você vai precisar tomar todo o cuidado. Então, TTOG, por exemplo, se você tiver mais de um marcador alterado ali, você tem diagnóstico de diabetes e você precisa tratar como. Existem várias classificações de diabetes na gestação, mas primeiro eu queria falar para vocês quais são as repercussões no nenê, tá bom? Bom, vamos lá. Se esse açúcar aumenta na circulação da mãe, imagina que o pâncreas da mãe não está funcionando muito bem, não está produzindo insulina de forma adequada, esse açúcar sobe na periferia da mãe, né? Sobe no sangue da mãe, que é o que a gente está fazendo, o teste que a gente faz nela. A gente pega um pouco de sangue da mãe, testa a glicemia dela, está aumentada, então está alto. Esse açúcar, como a gente já viu, passa de forma bem facilitada para o nenê, então esse aporte vai por transmissão facilitada, ali, por transporte facilitado de glicose, vai para o nenê. O pâncreas do nenê está funcionando bem, ele não tem disfunção, então ele percebe todo esse açúcar que está aumentado na circulação dele lá e aumenta a insulina do feto. Então a gente chama isso de hiperinsulinemia fetal. E a insulina tem um efeito muito importante de pegar todo esse açúcar que está dentro dali da circulação do nenê e pôr para dentro da célula. Então o nenê cresce demais, né? O nenê tem as macrosomias fetais por esse aporte de glicose e resposta pancreática adequada do nenê ali para esse crescimento, beleza? E tem outras várias repercussões, mudam o pH do feto, outra coisa, o nenenzinho começa a fazer mais xixi, porque tem todo esse poder osmótico ali do açúcar, então o nenenzinho tem um polidrano, né? A gestação aparece com um polidrano, que também são sinais ali da diabetes descompensada, beleza? E qual que é o problema? Tromboses, por exemplo, em casos muito graves. E o segundo problema, açúcares que estão, nenezinhos que estão ali com um aporte de glicose muito alto, quando eles nascem, eles têm uma queda muito abrupta de açúcar e o pâncreas ainda tem uma concentração, uma produção alta de insulina. Então, uma hiperinsulinemia neonatal e uma hipoglicemia neonatal. O nenenzinho faz uma hipoglicemia, muitas vezes muito severa. Você precisa ali dar açúcar para esse nenenzinho quando ele nasce para controlar, até que você consiga fazer com que ele pare nesse estado ali de hiperinsulinemia. Beleza? Então, muito importante controlar a glicemia do nenê antes do nascimento, na verdade a glicemia da mãe antes do nascimento, para que você consiga ter um parto de forma adequada. Beleza? Pessoal, de novo, nenhum vídeo nosso aqui tem a intenção de esgotar um assunto de medicina, né? Existem aulas, eu dou aula de diabetes na gestação durante 2, 3 horas, sei lá. Basicamente para falar de todos esses critérios, todas essas repercussões, todas essas explicações. Mas aqui no vídeo para vocês, para vocês entenderem um pouquinho ali por que causa diabetes, quais são os tratamentos. Basicamente não falei do tratamento, não sei se a gente tem tempo ainda, mas rapidamente, tratamento. Controle de dieta, uma dieta rigorosa, tá bom? Exercício físico e em momentos mais, em pioras muito acentuadas, a gente usa insulina para tratar essas grávidas, tá bom? Existem todos os cálculos ali de quantidade de insulina que deve ser usada para controle de diabetes na gestação. Então, ele é muito parecido com diabetes fora da gestação, o tratamento, mas algumas drogas que se usam fora da gestação não podem ser usadas durante a gestação. Pessoal, e esse nenenzinho que nasce da mãe diabética também tem repercussões tardias. Os trabalhos mostram que existe maior risco de obesidade, mas existe maior risco de diabetes lá no futuro. Combinado? Então, tratar bem ali, fazer diagnóstico de diabetes na gestação, cuidar, tomar os remédios, controle de dieta, insulina quando necessário, são importantíssimos para o desfecho adequado ali na gestação. Pessoal, se ficou alguma dúvida de diabetes na gestação, coloca aqui embaixo, que a gente responde para vocês. Qualquer coisa a gente pega e grava alguma dessas perguntas de vocês aí no nosso Café com Fertilidade.
Vou pedir para a Nicole deixar o número do nosso WhatsApp aqui embaixo para vocês mandarem pergunta tanto escrita como pergunta de áudio também para vocês, para a gente responder no Café com Fertilidade ou no nosso próprio Insta ou aqui no YouTube. Beleza? Pessoal, fiquei muito feliz de ter vocês aqui nesse vídeo até o final. Considera se inscrever no canal e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.